Olá, sejam muito bem-vindos a Assets. Hoje, vocês vão poder conferir uma entrevista especial com o professor da Fundação Getúlio Vargas, Oscar Malvesi. Malvesi é professor de Finanças Corporativas da FGV de São Paulo e fundador da Oscar Malvesi Consultoria em Valor, onde atua como consultor especializado em criação de valor, análise de valuation e remuneração executiva. Malvesi veio compartilhar conosco a sua visão sobre a criação de valor para as empresas. Confiram. Professor, então a gente queria começar sabendo um pouco do seu histórico, né, de carreira, histórico acadêmico. Conta um pouco pra gente como que foi a evolução desde o começo. Eu estou em São Paulo porque eu vim estudar, fazer mestrado, tempo integral na GV, 2 anos sem trabalhar. Eu sou de Caxias do Sul, eu já era controller de uma transportadora muito grande na época. Faltando 2 meses para terminar os créditos do mestrado, surge uma informação, né? Estamos contratando mestrandos para dar aula de contabilidade e finanças. Então eu terminei o mestrado e comecei a dar aula de contabilidade. Segunda etapa, mais um concurso, professor de carreira. O que é carreira? A obrigatoriedade de ser só GV. Esse contrato, além disso, dizia que eu devia fazer doutorado e que meus créditos de finanças deveriam ser nos Estados Unidos. Fui para os Estados Unidos estudar Value Based Management, criação de valor. De lá para cá, um aprendizado contínuo. Quer dizer, eu não paro de fazer coisas, de evoluir e de me concentrar nesse modelo. Nós gostaríamos de entender por que, na sua perspectiva, as empresas devem buscar a criação de valor e qual é a sua importância dessa busca e no que isso implica, né? As demonstrações financeiras no mundo, elas dizem que o dinheiro meu e teu como acionista não tem preço. E na realidade, todo dinheiro tem preço, não importa aonde e nem por quê. Então eu deveria refazer a minha conta e dizer o seguinte: será que aquele lucro que nós temos paga o custo de oportunidade do meu dinheiro e teu dinheiro investido na companhia? Então o conceito de criação de valor, ele tem o objetivo de te dar uma amplitude e de conhecimento para você saber e corrigir aonde. Na sua opinião, professor, já que você é um profundo conhecedor do tema, quais são as dificuldades para medir e analisar a criação de valor de uma empresa? As dificuldades, elas têm que ser amenizadas, mostrando que existem conceitos. Os conceitos não são usados só por nós, são usados globalmente. Tipo, bom, vamos integrar as demonstrações financeiras. Você não deve trabalhar com as demonstrações financeiras isoladas. O que é isolado? Trabalhar só com um pedaço da demonstração de resultado. Então eu começo a entender que tenho que entender das demonstrações financeiras com mais profundidade. Então aí eu tenho os indicadores para começar a perceber, acompanhar, analisar o passado, prever o futuro, fazer valuation e assim por diante. Agora, professor, considerando que existam esses indicadores de criação de valor, né, quais o senhor acredita que sejam esses indicadores? Eu preciso ajustar as demonstrações financeiras. É como se eu fosse fazer uma medida do meu investimento no banco. O que eu fiz? Eu botei um capital, não botei? O banco me dá a remuneração. Remuneração pelo capital, taxa. Pô, mas essa taxa é boa? Essa taxa paga a inflação? Quanto é que é o plus em cima da inflação? Quanto é que é um plus que está adicionando riqueza para mim? A mesma analogia eu vou fazer na empresa. Com isso tudo, os outros passos é buscar geração de caixa, medir a geração de caixa, que uma empresa, na realidade, ela vale por aquilo que ela é capaz de fazer. Então, os indicadores, eles saem da união das demonstrações financeiras e do conceito que está no livro, por exemplo, porque o livro traz toda essa lógica. Professor, e aí o seu livro, né, Como Criar Valor na sua empresa, ele apresenta um estudo profundo, né, realizado entre 2012 e 2021, então bastante tempo de estudo, sobre as empresas que compõem o IGC. E a gente observou aqui que das 133 empresas analisadas, apenas 16 buscam e criam valor de fato. A gente queria entender um pouco, primeiro, qual é o diferencial dessas 16 empresas, e além disso, as empresas que não criam é porque tem um ROIC baixo, né? Explica um pouco pra gente do que você encontrou no seu estudo. Por que poucas empresas criam valor? É porque o resultado delas é baixo para comparar com o capital investido. Então, essas empresas que criam valor é porque tem um equilíbrio melhor. Quer dizer o seguinte: a empresa usa melhor os ativos, ela é mais produtiva, ela entende o mercado melhor e ela busca clientes que pagam preço para aquilo que ela sabe fazer. E se o ROIC é baixo, quer dizer o seguinte, 2 coisas. Ou eu tenho muito capital, que é provável que eu tenha, ao mesmo tempo o meu resultado é menor.
Então a gente tem linkado a resultados baixos uma valorização menor do que o valor que o capital investido do acionista, ou seja, o acionista está destruindo a riqueza dele. Eu e tu estamos destruindo a nossa riqueza. Então, me parece que falta um pouquinho de massa cinzenta crítica. É muito triste isso. Eu não ganho nada em dizer que você destrói valor ou que você cria valor. Eu estou falando da tua realidade. Um outro ponto importante também é a valorização das empresas que são abertas no mercado. Como essa valorização acontece, né? E como funciona a criação de valor para empresas de capital fechado também. A empresa é vista pelo passado e pela perspectiva futura. Eu só vou te valorizar se eu perceber que você está melhorando, você diz para mim que vai melhorar, eu controlo você e você melhora. Então as empresas que não são bem precificadas no mercado têm motivo. O mercado enxerga isso. Os research dos bancos, eles percebem esse tipo de coisa. São eles que dizem, essa empresa aqui pode ser precificada. Quando ele fala isso, é porque ele fez a projeção das demonstrações financeiras, trouxe a valor presente pelo custo de capital que tu não usa nas tuas decisões, mas ele trouxe, você não usa, e aí você reclama que a sua empresa não tem valorização. A diferença é que uma empresa fechada é como se eu tivesse um produto na prateleira. Eu vou lá na prateleira e compro aquele produto. Então eu vou lá na prateleira e compro aquela ação. A empresa fechada ela não é exposta ao mercado. Por quê? Porque é uma decisão dela de ser fechada. Agora, a forma de gerir é a mesma. Se a minha empresa é uma empresa bem gerida, ela vale mais ou vale menos? Claro que ela vale mais. Se eu valorizo as empresas, quer dizer que as empresas são mais produtivas, o nosso PIB para cima. País, empresa, negócio, setor. Muito bom. Agora, professor, por fim, pena que está acabando essa aula aqui para a gente, né? Mas quem de fato deve buscar entender como criar valor na empresa e a quem deve ser destinados os insights valiosos que a gente acabou de aprender aqui com o senhor? Todo mundo. Quem que é o todo mundo? Quem toma decisão. Num segundo, num terceiro nível, desce dentro da empresa, mas no primeiro nível é fazer com que as pessoas tenham isso como meta. Né? Então eu como acionista, se eu enxerguei isso que antes eu não enxergava, opa, então vamos entender e vamos começar a usar isso. Não é o CFO que quer valorizar, não é simplesmente o acionista. Claro que o acionista quer, mas ele trabalha com um conjunto de pessoas. Então se o CFO se atualiza, ele é o canal para fazer com que a coisa comece a funcionar dentro de uma empresa. Não é usar só um pedaço de uma demonstração de resultado. Bom, opa, então vamos ensinar todo mundo, porque o pessoal tem meio que uma trava. Pô, finanças, contabilidade. Calma, não é tão difícil assim. Você vai entender que tem uma lógica. Então tem que amenizar essa dificuldade que existe, vamos dizer assim, aí fora e com as pessoas. E isso você consegue, pô. Perfeito. Professor, é uma pena a gente ter que acabar essa conversa. Foi uma honra recebê-lo aqui e o senhor poder compartilhar um pouco com a gente desse conhecimento tão vasto sobre o tema, que é muito importante não só para as pessoas que estão nos assistindo, mas para o país como um todo. Muito obrigado. Eu estou à disposição, eu também agradeço. Contem comigo para aquilo que vocês precisarem. Professor, também queria agradecer muito você. Eu acho que, como o Gui falou, os seus insights são valiosos, não só para as empresas, né, mas para a criação de valor para o país como um todo. Né? Se a gente quer um país melhor, eu acho que se cada um fizer o seu, né, e o senhor está ajudando todo mundo a fazer isso, certamente as coisas vão melhorar. Então, muito obrigado mesmo. Eu tenho certeza que todo mundo está vendo a gente e vai aprender bastante com o senhor. E você, que esteve com a gente até aqui, muito obrigado. E continue nos acompanhando pelos nossos canais, no LinkedIn, no Spotify, no YouTube, no nosso site, porque tem muito conteúdo bacana lá sobre carreira em finanças. Até a próxima.